A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Belo Chefe. A cidade está sob as luzes. Os arranha-céus erguem-se orgulhosamente à noite, brilhando como correntes de diamantes falsos. A chuva começou a cair. Gotas de água caem no vidro grosso do sedã de luxo, tornando a cena externa borrada e ilusória como um filme antigo. O carro preto desliza em silêncio, como um oásis móvel completamente separado do barulho e da agitação da vida. No banco de trás, Sônia inclinou a cabeça levemente contra a pele macia. Seus olhos lindos, mas pesados, olhando para longe. O terno de negócios perfeitamente ajustado ainda não conseguia esconder o profundo vazio em seu olhar. Ela tinha acabado de terminar uma reunião que durou até tarde da noite, onde teve que vestir a armadura de uma executiva afiada, decisiva e intransigente. O telefonema que se seguiu com Duarte, seu marido, também foi apenas perguntas brandas sobre trabalho e filhos, sem uma palavra de interesse real. Aos 40 anos, Sônia tem tudo o que todo mundo quer: poder, dinheiro, uma família com aparências perfeitas. Mas ela não tinha um ombro para se apoiar em momentos de fraqueza como este. À frente, atrás da divisória invisível do silêncio, Hugo permaneceu focado no volante, seus olhos observando calmamente a estrada à frente. Ele tinha sido seu motorista pessoal por mais de um ano, o suficiente para memorizar todos os hábitos. Desde a música sem palavras que ela ouvia quando estava estressada até a maneira como ela gentilmente sacudia as têmporas quando um acordo era feito. Foi ele quem testemunhou toda a sua alegria, raiva, amor e vergonha no poder. Mas nunca havia superado o nome de um funcionário diligente. Ele simplesmente ficou quieto e fez bem o seu trabalho. Ele também tem uma família. Uma esposa gentil e uma filha pequena esperando em casa. Uma vida tão calma que às vezes ele sente que é tão plana quanto a superfície de um lago sem ondulações. O carro ainda estava rolando uniformemente. E o espaço interno estava tão silencioso que a respiração de ambos podia ser ouvida. Sua solidão e seu silêncio. Dois estados aparentemente diferentes, inadvertidamente se misturaram. Nesse espaço apertado, cria-se um estranho entendimento sem palavras. Eram dois mundos paralelos, mas todos os dias percorriam juntos o mesmo caminho. E ninguém sabia a que curva fatídica esse caminho levaria. No primeiro dia de trabalho de Hugo, o assistente de Sônia deu-lhe uma longa lista de regras e cronogramas detalhados, que enfatizavam que o diretor de Sônia era um amante do profissionalismo silencioso e absoluto. Ela não precisava de um motorista que falasse muito. Precisava de alguém que ouvisse as ordens e ficasse quieta na hora certa. Para Hugo, um homem inerentemente frugal, esse pedido não dificultou as coisas para ele. A primeira vez que viu Sônia, ela saiu do grande salão da corporação. Figura alta, cabelo preso em um coque bem arrumado, rosto levemente maquiado, mas exalando uma aura aguda e poderosa. Ela acenou com a cabeça para cumprimentá-lo educadamente. E a voz do banco de trás foi apenas breve: vá para a subsidiária no Distrito 7. E isso é o suficiente. Você é o motorista. Você é o chefe. Esse limite é tão claro quanto as faixas de luz de arranha-céus no céu noturno. Os primeiros dias se passaram em uma estrutura padrão. Às 7 horas da manhã, ele estava em sua vila. À noite, levava-a para casa, às vezes em viagens inesperadas ao aeroporto ou reuniões com parceiros que terminavam à meia-noite. O carro se tornou sua casa móvel. Um mundo em miniatura de apenas 2 pessoas. Mas esse mundo foi inicialmente preenchido com o silêncio do trabalho. Ele ouviu o clique das teclas do laptop, o farfalhar dos papéis e,
acima de tudo. A voz dela ao telefone. Às vezes com ordens de aço. Às vezes negociando suavemente, mas sempre mantendo uma certa distância. Ele era apenas uma sombra para ela naquela época. Uma presença necessária, mas invisível. Ela era apenas uma voz para ele. Um comando por trás. No entanto, nesse espaço repetitivo, Hugo começa a perceber coisas que não estão na descrição do trabalho. Ele percebeu que a poderosa diretora nem sempre usava armadura de ferro. Ele notou que todas as manhãs, a xícara de café preto sem açúcar em sua mão parecia ajudá-la a recarregar suas energias para lutar por um longo dia. Ele sabia que quando ela pediu que a Sinfonia número 5 de Beethoven fosse tocada, ela se deparou com uma decisão extremamente difícil. E ele também percebeu que a maneira como ela gentilmente empurrou as têmporas, fechando os olhos por alguns segundos quando o carro parou em um sinal vermelho. Era um sinal de que a fadiga havia atingido o pico. Era uma Sônia muito diferente. Uma Sônia que ninguém na sala de reuniões ou no mercado podia vereador. Ela não falou, mas seu cansaço parecia ser palpável através do ar espesso do carro. Ele começou a fazer coisas que não seguiam nenhuma ordem. Ele sempre tinha uma garrafa de água fria pronta, porque sabia que ela precisaria depois de longas reuniões. Certa vez, a caminho de casa do aeroporto depois de uma cansativa viagem de negócios, ela adormeceu. Em vez de pegar a estrada barulhenta como de costume, ele escolheu uma estrada diferente. Um pouco mais longa, mas cada vez mais silenciosa. Apenas para que ela pudesse ter mais alguns minutos de descanso total. Quando ela acordou, o carro estava estacionado em frente ao portão. Ela ficou um pouco surpresa, mas apenas disse, obrigada, e saiu do carro. Ele não sabia se ela notou a ligeira mudança, mas ele fez isso silenciosa e voluntariamente. Quanto a Sônia, ela inicialmente ficou muito satisfeita com o silêncio e profissionalismo de Hugo. Ele faz tudo bem, nunca faz muitas perguntas, é sempre pontual e mantém o carro limpo como um espelho. Ele era como uma máquina perfeita programada para atendê-la. Mas gradualmente ela percebeu que a máquina parecia ter um coração. Ela começou a notar sua consideração silenciosa. O carro sempre tem um agradável aroma de madeira de pinho. A temperatura no carro é sempre mantida em um nível moderado. Ele parece ter um senso especial de tráfego da cidade, sempre encontrando as passagens mais abertas, ajudando a economizar muito tempo precioso. Em uma tarde chuvosa, ela teve uma discussão acalorada por telefone com o marido, Duarte. Ele a culpou por estar muito absorta no trabalho e esquecer o aniversário de sua família. Ela tentou explicar, mas o outro lado da linha eram apenas palavras frias e desligou. Sônia desligou o telefone, sentindo a raiva e a solidão tomarem conta de sua alma. Ela olhou para a chuva branca lá fora, sentindo como se o mundo inteiro estivesse virando as costas para ela. Naquele momento, sua música favorita sem palavras, do Ong-do, soou suavemente, quebrando a atmosfera tensa. Ela olhou para cima no espelho retrovisor, captando o olhar de Hugo. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça levemente e rapidamente se concentrou em dirigir. Naquele momento, pela primeira vez, ela não olhou para ele como um motorista. Ela vê um homem, alguém que tem a capacidade de simpatizar com a tristeza dos outros sem palavras. A parede gelada que ela sempre ergueu em torno de si parecia uma rachadura. Desde então, o silêncio no carro mudou. Não é mais o silêncio da distância e das regras, mas tornou-se um silêncio de compartilhamento e compreensão. Havia dias em que ela não precisava falar. Apenas vendo-a entrar no carro com os ombros pesados,
Ele ligava automaticamente uma música suave. Há momentos em que ele se olha no espelho. A vê sorrindo sozinha ao ler as mensagens da filha. Ele também sorri involuntariamente. Eles nunca falaram sobre as famílias uns dos outros. Nunca perguntaram sobre assuntos particulares. Mas eles parecem entender tudo. O carro não é mais apenas um meio de transporte. Tornou-se um abrigo, um espaço absolutamente seguro. Lá, Sônia pode tirar a máscara de uma mulher forte para se permitir ser fraca e cansada sem medo de julgamento. Lá, Hugo também escapa temporariamente das preocupações da vida cotidiana, entrando em outro mundo, onde ele é o protetor silencioso de uma mulher forte e frágil. As fronteiras entre chefes e funcionários ainda estão lá, visíveis em endereços, em regras não escritas, mas sob essa superfície profissional, um fio invisível foi formado, conectando duas almas que compartilham a mesma solidão. Cada rolagem de roda na estrada não apenas encurta a distância geográfica, mas também as aproxima inadvertidamente. Em um caminho que nenhum deles antecipou o destino. Eles se tornaram companheiros silenciosos. E esse silêncio às vezes contém mais significado do que 10.000 palavras. Naquela noite, o carro parou sob os esplêndidos beirais de um hotel 5 estrelas. A festa social acabou. Hugo saiu do carro e abriu a porta traseira profissionalmente. Sônia saiu, cambaleando um pouco, apenas o suficiente para ele perceber que ela estava bebendo. O cheiro de vinho fino se mistura com o cheiro de seu perfume caro no espaço, criando uma fragrância que é sedutora e triste. Ela não estava bêbada, mas o fermento afrouxou o controle que ela sempre impôs a si mesma. Ela sentou-se no carro, não disse uma palavra, apenas fez sinal para que ele fosse embora. A carroça rolou, devolvendo o glamour da festa para trás. O silêncio familiar prevaleceu, mas esta noite o silêncio parecia mais pesado. Hugo pode sentir sua instabilidade através do espelho retrovisor. Ela não se sentou ereta. Não verificou seu e-mail em seu telefone como de costume. Em vez disso, encostou a cabeça na porta de vidro frio, os olhos meio fechados para deixar as luzes da rua piscarem em seu rosto como filmes sem rumo. Ele podia ver o peito dela arfando. Uma luta interior contínua que ele não conseguia compreender totalmente. Só podia sentir a tensão disso. E então ela falou, quebrando o silêncio. Sua voz não era mais a voz do diretor que dava a ordem, mas uma voz rouca, frágil como fumaça. Eles me parabenizam, disse ela, com os olhos ainda fechados. Eles promovem contratações bem-sucedidas, grandes números de lucro, mas ninguém vê o custo por trás desses números. Ela fez uma pausa, um sorriso fraco e amargo florescendo em seus lábios vermelhos. São apenas as refeições. São noites sem dormir. São telefonemas apenas para relatar os resultados. Hugo permaneceu em silêncio, as mãos cerradas no volante, os olhos não deixando a estrada à frente. Ele estava acostumado a ser um ouvinte invisível. Mas as palavras que ela falou esta noite tocaram algo mais profundo. Não é uma reclamação sobre o trabalho. É um grito de socorro de uma alma que está afundando na solidão. Sônia continuou, as palavras espalhadas como se ela estivesse falando consigo mesma e não com ele. Duarte acabou de ligar. Ele não me perguntou se eu estava cansado. Ele não perguntou como foi a festa. A primeira frase é: você assinou? Sempre foi. Empregos, parceiros, ações. Construímos um império juntos, Hugo. Mas esquecemos como construir uma casa. A palavra, casa, disse ela, soou estranha. Não era a esplêndida mansão para a qual ele a levava de volta todas as noites. Era um lugar chileno mais espaçoso, mais quente e mais pacífico.
Um lugar que ela havia perdido há muito tempo. Às vezes me pergunto para que serve tudo isso? Vestidos de grife, carros caros, elogio falso. Quando a pessoa que deveria estar mais próxima de mim se sente mais estranha do que um tio. A última lágrima não pôde mais ser reprimida. Rolando por suas bochechas, brilhando à luz das luzes da rua. Era como um cristal quebrado, expondo toda a fraqueza que ela havia tentado esconder. Hugo viu as lágrimas no espelho retrovisor e seu coração palpitou levemente. Ele a testemunhou sendo forte, decisiva e até implacável no mercado por meio de telefonemas. Mas a imagem da mulher chorando silenciosamente na parte de trás do carro neste momento o fez sentir vontade de proteger e proteger. Ele não pensava muito. Não dizia coisas sem sentido como, senhora, não fique chateada, ou, vai ficar tudo bem. Ele sabia que, para alguém como ela, essas palavras de conforto não tinham sentido. Em vez disso, ele silenciosamente desacelerou um pouco o carro. Estendeu a mão para abrir o compartimento de armazenamento à sua frente e tirou uma toalha de papel limpa que estava bem dobrada. Ele não virou a cabeça. Apenas colocou a mão atrás das costas e colocou o lenço na cadeira vazia ao lado dela. Uma ação extremamente simples, discreta e respeitosa. Ele não queria que ela se sentisse examinada e lamentada. Ele só queria que ela soubesse que alguém tinha visto suas lágrimas e que alguém se importava. Sônia se assustou quando sentiu o objeto macio ao lado dela. Ela abriu os olhos e viu o tecido branco no couro preto do assento do carro. Uma coisa pequena e insignificante. Mas naquele momento, pesava mais do que 1000 palavras. Seu marido, que estava de joelhos, não lhe dava uma toalha há muito tempo quando ela chorou. Os sócios, os funcionários, eles só viram seu sorriso vencedor. Só este homem, seu motorista, a viu desmoronar e deu-lhe um conforto sem palavras. Ela pegou a toalha de papel, sentindo sua maciez na palma da mão. Ela não enxugou as lágrimas. Apenas a segurou com força como se estivesse segurando um raro pouco de calor. Ela olhou para as costas largas e robustas de Hugo à sua frente. Olhando em seus olhos pelo espelho retrovisor. Desta vez, seus olhos se encontraram. Ele não mostrou nenhuma curiosidade ou piedade. Em seus olhos havia apenas calma e um pouco de compreensão profunda. Pela primeira vez, ela olhou para ele não como um chefe olhando para um funcionário. Ela o via como um homem calmo, caloroso e confiável. A parede invisível de vidro que ela sempre ergueu entre ela e todos os outros esta noite desmoronou completamente com esse pequeno ato. Suas lágrimas e o lenço dele se tornaram um fio subterrâneo. Uma conexão que não podia ser nomeada. Pelo resto do caminho, ninguém disse mais uma palavra. Mas o silêncio não era mais pesado. Mas era um alívio. Está cheio de uma intimidade frágil que acaba de se formar. O carro para em frente ao portão da vila. As luzes acendem automaticamente, puxando-as para fora do espaço privado do carro para voltar à realidade. Ela desceu, mas não entrou na casa imediatamente. Ela se virou, olhando-o diretamente nos olhos. Obrigada, Hugo. Sua voz se acalmou, mas continha uma sinceridade sem precedentes. Ele apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Senhora, descanse cedo. As palavras ainda estavam cheias de respeito. Mas seus olhos adicionaram calor. Naquela noite, deitada no quarto grande e frio, Sônia ainda segurava o lenço na mão. Quanto a Hugo, no caminho de volta para sua pequena casa, a imagem de suas lágrimas de poder o assombra para sempre. Algo quebrou entre eles, e ambos sabem que, a partir desta noite, seu relacionamento nunca mais será capaz de voltar a ser como era antes. 2 semanas depois daquela noite fatídica,
A relação entre Sônia e Hugo ficou em um estado estranho. Em termos de aparência, nada mudou. Você ainda é o motorista. Você ainda é o chefe. Mas, em essência, uma corrente subterrânea se formou. Seu silêncio agora continha uma preocupação não verbal. Os olhares no espelho retrovisor às vezes duram um pouco mais. O suficiente para que ambos sintam claramente a presença do outro. E então, essa viagem de negócios veio como uma inevitabilidade. Nesta quinta-feira, prepare-se para ir para Vungtal. Sônia anunciou brevemente uma manhã, com os olhos ainda grudados no tablet. Vamos pesquisar um novo projeto de resort. Cerca de 3 dias. O coração de Hugo pulou um pouco. Mas ele respondeu com apenas uma frase: sim, senhora. Profissionalmente, por 3 dias. Éramos apenas ela e ele. Longe desta cidade sufocante. Longe de papéis familiares. Nenhum deles disse isso, mas entenderam implicitamente que não se tratava apenas de uma viagem a trabalho, é um desafio ou uma oportunidade. Na manhã de quinta-feira, o carro deixou a cidade. Quando o orvalho da manhã não se dissipa completamente. A cena urbana barulhenta com edifícios de concreto e a agitação do tráfego gradualmente recua para trás, dando lugar a campos verdes e estradas costeiras sinuosas. A mudança no espaço exterior também parece ter um impacto na atmosfera dentro do carro. As restrições usuais desapareceram, substituídas por uma sensação de liberdade e aventura. Depois de quase 1 hora de agradável silêncio, foi Sônia quem começou a história, vendo um grupo de jovens lutando com uma câmera na beira da estrada. Ela de repente se virou para perguntar: "Você gosta de tirar fotos?" A pergunta inesperada e completamente não relacionada deixou Hugo um pouco confuso. Ele hesitou. No passado, eu também tinha um pouco de paixão. Sônia mostrou verdadeiro interesse. Oh, é mesmo? Você pode me contar sobre isso? Pela primeira vez, ela usou a palavra eu, em vez do papel de diretora. Uma pequena mudança que aumentou significativamente a distância entre eles. E Hugo disse: ele fala sobre a velha câmera de cinema deixada por seu pai. Com tardes vagando pelos becos de Saigon para capturar momentos cotidianos. Sobre a foto em preto e branco de um velho sentado na varanda, sorrindo. Uma vez ganhou um pequeno prêmio na Casa Cultural do Distrito. Sua voz é quente e bêbada ao falar de sua paixão. Uma velha intoxicação que a vida de arroz e dinheiro o obrigou a deixar de lado temporariamente. Sônia ouviu sem perder uma palavra. Ela viu um Hugo completamente diferente. Não um motorista silencioso, mas um artista com uma alma sensível e um olho para a beleza oculta. Ela sentia pena de seu talento. E também inconscientemente sentia pena de si mesma. Nos sonhos literários que enterrara sob contratos e números. Sua abertura a encorajou. E a amante? Ele perguntou timidamente. Fora do trabalho, o que o chefe mais gosta de fazer? Sônia sorriu. Um sorriso genuíno e indefeso. Eu gosto de ler, respondeu ela. Especialmente as obras de Marques. Vendo seu olhar um tanto perplexo. Ela explicou. É um escritor colombiano. Ele escreve sobre as maravilhas da vida cotidiana. Sobre o amor. Sobre a solidão. Coisas que meu mundo de negócios nunca teve. Ela gentilmente recitou uma pequena passagem em 100 anos de solidão que ela sabia de cor. Sua voz é inspiradora e assustadora. Hugo pode não entender completamente o significado das palavras, mas sente a profundidade, o romance e a tristeza escondidos nele. Ele percebeu que por trás da aparência de uma empresária de aço havia uma alma frágil. Um coração que ansiava por coisas bonitas e elevadas. Ele nunca pensou que ele e ela pudessem conversar sobre esses assuntos.
A conversa continuou naturalmente. Eles falam sobre filmes antigos, sobre música imortal, sobre sonhos inacabados e até decepções na vida. Eles ficaram surpresos ao descobrir que tinham muito em comum. Desde a maneira como viam um problema até como se sentiam em relação a uma obra de arte. Pela primeira vez em muitos anos, os dois se sentiram ouvidos, totalmente compreendidos. Um sentimento que não conseguiam encontrar em seu parceiro. Não é apenas empatia, é a harmonia de duas almas. Essa conexão emocional tornou-se um poderoso catalisador, tornando a atração física entre eles, que era vaga, agora mais pronunciada do que nunca. Hugo ocasionalmente olhava para ela pelo espelho retrovisor. Não para verificar, mas para vereador. Ele observou a maneira como ela descobriu algumas de suas costeletas na testa. Observou seus lábios se contorcerem levemente enquanto pensava. Observou seus olhos se iluminarem quando ela falou sobre o que gostava. Ele a achou estranhamente bela. Uma beleza de sabedoria e experiência. É diferente da beleza juvenil de sua esposa em casa. Quanto a Sônia, ela não conseguia mais manter sua indiferença. Ela se viu involuntariamente olhando para as mãos de Hugo no volante. Aquelas mãos eram grandes e fortes. E os dedos longos lhe davam uma estranha sensação de segurança e confiança. Ela ouviu sua voz profunda. Uma voz capaz de acalmar toda a atenção nela. Uma vez, o carro teve que frear de repente e, reflexivamente, ele estendeu a mão para bloquear a frente, impedindo-a de ser empurrada para frente. Seu braço apenas tocou seu ombro levemente por um momento. Mas a eletricidade quente daquele toque pareceu correr direto para seu coração, fazendo com que ambos ficassem em silêncio e seus corações batessem descontroladamente. Finalmente, depois de cruzar uma pequena passagem, um vasto mar azul apareceu à sua frente, e a luz do sol brilhou na superfície da água como uma dispersão prateada. Os dois ficaram em silêncio, compartilhando um momento avassalador, diante da beleza da natureza. O ar no carro nessa época era completamente diferente. O constrangimento e a culpa se infiltram. Mas acima de tudo uma excitação indescritível. O carro entrou no resort de luxo e a equipe do estacionamento se aproximou rapidamente. Seu mundo privado no carro terminou temporariamente. Quando Hugo deu a volta para pegar sua mala e pasta, suas mãos acidentalmente se tocaram. Desta vez, ninguém se encolhe, eles se olham nos olhos. Um olhar profundo e oculto. Não mais chefe e motorista. Aos olhos do outro, eles são apenas um homem e uma mulher, presos em um perigoso jogo de emoções. A viagem de negócios está apenas começando. Mas a jornada para o coração um do outro parece estar perto do destino. O trabalho de pesquisa terminou mais rápido do que o esperado. Todos os parâmetros foram registrados. Todos os planos foram discutidos. De acordo com o cronograma, eles retornarão à cidade imediatamente. Hugo estava pronto, apenas esperando as ordens de Sônia. Mas ela estava estranhamente silenciosa. Ela estava perto da janela da sala de reuniões do resort, com vista para a praia onde o pôr do sol caía lentamente, tingindo todo o céu com listras hipnotizantes de laranja e roxo. Atrás dela, Hugo estava esperando, paciente e silencioso como sempre. Ele podia sentir sua hesitação. Voltar à cidade agora significa voltar à realidade. Voltar ao papel de diretor e motorista. Voltar aos casamentos frios. Ficar, mesmo que seja apenas por mais algumas horas, significa prolongar a bela fantasia que vocês dois construíram juntos. Finalmente, Sônia se virou, seus olhos fixos nele, não o de uma anfitriã, mas o de uma mulher que estava fazendo uma oferta.
É tarde, disse ela, sua voz suave. Vamos ficar para o jantar. Hugo, você consegue encontrar um restaurante perto do mar? Eu não quero comer no resort. Não era um imperativo, mas um convite. Um convite para sair da estrutura do trabalho. Para o seu próprio mundo. Ele entendeu isso e sem a menor hesitação. Ele assentiu. Sim, senhora. O lugar que Hugo escolheu não foi um restaurante chique e chamativo. É um pequeno restaurante situado em um canto escondido da praia. Construído principalmente de bambu e madeira. Com um telhado de palha simples. Um lugar onde ninguém certamente reconhecerá a poderosa diretora de uma importante corporação siderúrgica. Um lugar onde elas podem ser completamente elas mesmas. Quando o carro parou, Sônia desceu e a primeira coisa que fez, instintivamente, foi se abaixar para tirar os saltos altos que atormentaram seus pés o dia todo. Ela os carregava nas mãos, deixando os pés descalços afundarem levemente na areia lisa e úmida. Uma sensação de liberdade e libertação se espalhou por todo o seu corpo. Vendo suas ações, Hugo também inconscientemente tirou a jaqueta do uniforme e a apertou confortavelmente sobre os ombros. Em um instante, as duas roupas que simbolizavam status e a fronteira entre elas foram removidas sob a luz amarela quente do restaurante. À sua frente estavam apenas Sônia e Hugo, um homem e uma mulher. Eles escolheram uma mesa no canto mais distante, bem na beira da água. O suave bater das ondas é a trilha sonora perfeita para o jantar. Eles pediram alguns frutos do mar simples e uma garrafa de vinho branco. Inicialmente, um pouco de constrangimento surgiu entre os dois enquanto tentavam se adaptar a esse novo papel. Mas então, o vinho e a atmosfera pacífica do mar noturno rapidamente apagaram tudo. Eles começam a falar, mas a história não é mais sobre fotografia ou literatura, mas sobre o presente, sobre as coisas que são mais íntimas e pessoais. Sônia fala sobre seu filho que está estudando no exterior. Em seus olhos brilhavam com o orgulho e a nostalgia de uma mãe. Hugo também compartilhou sobre sua filha, sobre suas perguntas cafonas que às vezes o fazem rir de si mesmo. Eles encontram uma semelhança calorosa e bonita, que é o amor sem limites por seus filhos. Mas é esse ponto comum que inadvertidamente os leva a um silêncio preocupante quando o tema dos parceiros de vida é mencionado. Ninguém critica ou culpa sua outra pessoa. Eles só dizem sentimentos muito reais. Sônia mexeu sua taça de vinho suavemente. Sua voz profunda e triste. O Duarte é um bom pai. Não deixa faltar nada aos filhos materialmente. Mas há muito que se esqueceu de como ser marido. Ele me olhou mais como um parceiro de negócios do que uma esposa. Hugo ouviu em silêncio e então abriu o coração. Minha esposa, Débora, é uma mulher gentil. Ela cuidava da família sem perder nada. Mas às vezes, quando eu chegava em casa, me sentia mais como dois colegas de quarto do que marido e mulher. As conversas giravam apenas em torno de contas de luz, contas de água e educação das crianças. Romance, compartilhamento profundo parece ter desaparecido há muito tempo. Essas confissões foram proferidas suavemente, mas carregaram o peso de anos de repressão. Eles estão expondo os cantos escondidos, as decepções mais profundas em seu casamento com a outra pessoa. Eles percebem que não estão sozinhos em sua solidão. Na outra pessoa, eles encontram uma empatia absoluta, uma compreensão que não precisa ser explicada em muitas palavras. O jantar continua na mistura do sabor salgado da brisa do mar, a doçura dos frutos do mar, o sabor forte do vinho e o amargor dos confidentes. A luz bruxuleante das velas sobre a mesa lançava uma sombra em seus rostos, escondendo as lágrimas e destacando os olhares ansiosos. Quando a refeição acabou, eles não disseram mais nada.
apenas se entreolharam em silêncio. Aos olhos deles, não é mais simpatia, mas uma emoção mais forte. Eles veem nos olhos da outra pessoa o desejo de ser amado, de ser querido, de ser ele mesmo. Eles veem o desejo. Um silêncio diz mais do que qualquer confissão. Todos eles entenderam que tinham ido longe demais. Não podiam voltar atrás. Saindo do restaurante, em vez de chegar ao carro imediatamente, eles deram um passeio pela praia. A noite estava calma. Apenas o som das ondas e o som de seus corações batendo. Eles não deram as mãos, mas caminharam tão próximos que seus ombros quase se tocaram. Cada onda correu para a costa como um incentivo, apagando as pegadas na areia e também querendo apagar quaisquer barreiras remanescentes entre os dois. O jantar à beira-mar acabou, mas abriu uma nova porta. Não é um jantar comum. É uma promessa tácita, uma preparação para o inevitável que está prestes a acontecer. Ambos sabiam que a verdadeira tempestade não era uma tempestade em alto mar, mas uma tempestade de seus corações que estava girando em seus próprios peitos. E estava prestes a atingir. O jantar na praia tornou-se uma lembrança fraca. Um sonho doce, mas também agridoce, quando o carro começa a voltar para a cidade. O espaço no carro afundou em silêncio novamente. Mas este era um silêncio completamente diferente. Não era mais pacífico, mas estava cheio de expectativa, tremor e até um pouco de medo. Sônia e Hugo sabiam que estavam parados em frente a um limiar invisível. E uma leve brisa seria suficiente para empurrá-los. E então, o vento veio, mas não foi suave, mas um furacão violento. O céu azul de repente escureceu de uma forma aterrorizante. O vento começou a assobiar pela abertura da porta e então a chuva caiu. Não uma chuva torrencial, mas uma tempestade confusa, como se fosse lavar o mundo inteiro. A visibilidade à frente era quase zero. Os limpadores tinham que funcionar em plena capacidade. Mas era impossível se livrar de toda a água branca no para-brisa. Hugo foi forçado a desacelerar, forçando todos os seus sentidos para controlar o carro. De repente, um estalo aterrorizante soou na frente dele, seguido por um barulho alto. Uma árvore antiga ao longo da estrada não resistiu ao vento. Arrancou e caiu na única estrada. Eles estavam presos. Na frente deles havia um enorme tronco de árvore. E atrás da parte de trás da estrada também começaram a inundar. Incapazes de se mover para frente ou para trás. Eles estão literalmente presos, isolados do mundo exterior, deixando apenas os dois no minúsculo carro em meio à ira da natureza. Depois de um momento tentando evitá-lo, Hugo disse, sua voz ainda calma, talvez tenhamos que encontrar um lugar para passar a noite. Senhora, é muito perigoso continuar agora. Sônia olhou para a chuva enevoada. Seu coração estava cheio de 100 cupins. Esta circunstância não parece um arranjo do destino. Ela apenas assentiu levemente, deixando todas as decisões para ele. Felizmente, Hugo lembrou-se de que havia um pequeno motel localizado não muito longe. Em uma estrada secundária. Era um lugar simples, atendendo principalmente viajantes que perdiam seus voos. Completamente diferente dos hotéis 5 estrelas que ela costumava frequentar. Quando chegaram, ambos estavam ligeiramente molhados. A anfitriã, uma mulher de aparência cansada, bocejou para eles e anunciou uma sentença sucinta. Resta apenas um quarto. Está chovendo e tempestuando assim. E há muitos clientes. O ar pareceu congelar por um momento. Um quarto. 2 pessoas. As palavras da anfitriã foram como um raio que atingiu o frágil controle dos dois. Hugo olhou para Sônia, esperando sua decisão. Sônia hesitou por um momento.
suas bochechas ligeiramente coradas. Mas então, olhando para a chuva que ainda estava gritando lá fora, ela sabia que não tinha escolha. Ok, disse ela, com a voz baixa. Traga-nos aquele quarto. O quarto era pequeno e bastante simples. Mal o suficiente para uma cama, uma pequena mesa e uma cadeira. O leve cheiro de mofo dos dias chuvosos paira no ar. O som da chuva batendo no telhado de ferro corrugado cria um som que é ao mesmo tempo apressado e como uma hipnose. A porta da sala se fecha, isolando-os do mundo exterior e também prendendo seu constrangimento e desejo no mesmo espaço estreito. Ninguém disse uma palavra a ninguém. Hugo colocou a mala de Sônia ao lado da cama e sua bolsa, que deixou ao pé de uma velha poltrona no canto do quarto. Ele quebrou o silêncio primeiro, sua voz ainda tentando manter uma aparência profissional. A amante apenas descansa na cama. Estou bem sentado aqui, disse ele. Depois sentou-se em sua cadeira, tentando criar uma distância segura. Sônia não respondeu. Ela apenas sentou-se em silêncio na beira da cama, de costas para ele. Ela não se atreveu a olhar para ele, com medo de que seus olhos revelassem todos os desejos loucos em seu coração. Nenhum deles conseguia dormir. Eles estão deitados lá, pessoas em camas, pessoas em cadeiras, mas suas mentes estão completamente voltadas umas para as outras. Eles podem ouvir a respiração do outro, sentir a presença da outra pessoa em todos os momentos. O tempo passou lenta e pesadamente. E a tempestade lá fora parecia ser a tempestade que gritava em seus corações. Então, de repente, as luzes da sala se apagaram. A sala inteira estava mergulhada na escuridão espessa, deixando apenas uma luz fraca do relâmpago piscando do lado de fora da janela. No escuro, outros sentidos parecem se tornar mais aguçados. Sônia podia sentir o calor do corpo de Hugo vindo do canto da sala. E ela sentiu frio. Um calafrio rastejou da carne para o coração. Um resfriado não vem apenas da chuva, mas também da solidão que durou muito tempo. Ela tremeu. E então, incapaz de aguentar mais, ela chamou, sua voz sussurrada quebrando na escuridão. Hugo, estou com tanto frio. Não era uma reclamação. Era um convite. Um pedido de calor. Uma permissão. No canto da sala, Hugo ouviu a voz dela. Seu coração batendo forte no peito. Ele lutou consigo mesmo por horas, tentando se lembrar de quem ele era, pelo que ele era responsável. Mas suas palavras frágeis derrubaram todas as defesas. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção à cama. Cada passo que ele dava na escuridão era tão pesado quanto chumbo. Ele não foi para a cama. Apenas sentou-se na beira da cama onde ela estava deitada. Seu peso fez a cama afundar um pouco. E a distância entre eles agora era de apenas um braço. Seu hálito quente roçou em seu cabelo. E seu cheiro suave penetrou em seu olfato. Ela tremeu um pouco novamente como um reflexo. Ele levantou a mão e colocou-a levemente no ombro dela. O primeiro toque não foi mais acidental. Sua carne queimou sob a palma da mão dele. Ela se virou ligeiramente, encarando-o no escuro. O relâmpago do lado de fora de repente brilhou, iluminando os rostos dos dois por um momento. Ele viu a espera e a rendição em seus olhos. Ela viu o desejo rasgado e ardente em seus olhos. Não havia necessidade de outra palavra. Ele se abaixou lentamente e ela fechou os olhos ligeiramente. Seus lábios se encontraram, a princípio timidamente sondando, e depois se apaixonaram, tão intensos quanto a tempestade lá fora. Não é um beijo de mera luxúria. É a libertação de todos os reprimidos. A mistura de duas almas com ideias semelhantes que anseiam por conforto. Sua mão não estava mais apenas em seu ombro, mas havia escorregado em seu cabelo macio.
acariciando seu rosto. Sua mão também envolveu, abraçando suas costas largas e firmes, como se encontrasse o abrigo mais seguro. E no som da chuva gritando lá fora, as duas tempestades finalmente se encontraram, fundindo-se em uma. O amanhecer chega sem aviso prévio, trazendo consigo uma luz clara e um tanto cruel. A tempestade se dissipou, devolvendo ao céu e à terra sua paz original. O som dos pássaros cantando do lado de fora da janela em vez da chuva gritando na noite passada. Sônia foi quem acordou primeiro. Ela abriu os olhos ligeiramente. E a primeira coisa que viu foi o rosto de Hugo dormindo ao lado dela. Durante o sono, seu rosto não parecia mais lento e firme, mas tornou-se muito gentil e relaxado. Alguns fios de cabelo estavam soltos em sua testa larga e sua respiração era uniforme e quente. Um sentimento estranho de repente surgiu em seu coração. Uma ternura e proximidade que ela não tinha há muito tempo. Ela involuntariamente levantou a mão, com a intenção de acariciar o cabelo dele novamente. Mas então sua mão parou no ar. A realidade bate como um balde de água fria. Quem é? É o motorista dela. Quem é você? Como seu chefe. Como uma mulher casada. O que eles fizeram ontem à noite? Eles transcenderam todos os mundos. Um pânico e vergonha tomaram conta dela. Naquele momento, Hugo também acordou. Ele abriu os olhos e seus olhos se encontraram por um momento. Não há abraço da manhã. Apenas constrangimento. Constrangimento e um medo que não pode ser escondido. Ambos apressadamente viraram o rosto, como se os olhos do outro fossem um espelho de seus próprios pecados. A intimidade apaixonada da noite anterior havia desaparecido na escuridão, deixando apenas um silêncio sufocante que enchia a sala. Ninguém disse uma palavra. Eles saem da cama rapidamente, em um canto cada, evitando até mesmo o menor solavanco. O som de zíperes batendo em malas. O som de água corrente no banheiro. O farfalhar de roupas. Todos os sons se tornaram agudos e extremamente altos naquele silêncio. Sônia tentou colocar sua aparência fria e calma de sempre. Mas suas mãos tremiam um pouco quando ela abotoou a camisa novamente. Hugo colocou a jaqueta do uniforme de volta, que era como uma camada de armadura que o ajudava a esconder sua confusão. Ele limpou mecanicamente a cama do colchão, tentando apagar qualquer vestígio do que havia acontecido. As coisas da amante estão prontas? Ele perguntou, e as duas palavras, anfitriã, soaram tão estranhas e estranhas. Era como um corte de faca no ar que já estava tenso como uma corda. Está feito, respondeu Sônia, sua voz seca, seus olhos ousando não olhar diretamente para ele. Eles deixaram o motel às pressas, como ladrões fugindo da cena do crime. O olhar curioso do estalajadeiro quando eles fizeram o check-out os deixou ainda mais envergonhados. O caminho de volta para a cidade é mais longo do que nunca. O carro, que já foi um abrigo pacífico, agora é uma prisão móvel, mantendo duas pessoas e um segredo culpado. O silêncio desta vez não é mais compreensão, mas uma espessa parede de constrangimento e culpa. Ambos estão imersos em seus próprios pensamentos. Pensamentos caóticos e contraditórios. Na cabeça de Sônia havia uma verdadeira luta. Uma parte dela ainda estava formigando no doce sabor da noite passada. A sensação de ser protegida, compreendida, ser uma verdadeira mulher. Mas o resto é atormentado por uma culpa extrema. A imagem de Duarte, de seu filho, continuava aparecendo, deixando-a incapaz de respirar. Ela os traiu, quebrou seus votos matrimoniais. Pior, ela fez isso com seus próprios funcionários. Um ato que poderia arruinar toda a carreira que ela havia trabalhado tanto para construir. Ela olhou para a sombra das costas de Hugo.
para suas mãos ainda firmemente no volante. O homem que a segurara nos braços na noite passada, sussurrando palavras de conforto, agora estava distante e imprevisível. Ela ansiava por ser abraçada por ele novamente e queria que ele desaparecesse imediatamente. O que o futuro reserva? Como eles vão se enfrentar todos os dias? Fingir que nada aconteceu? Esse pensamento a fez sentir náuseas. Hugo também está em uma bagunça própria. Ele não conseguia parar de pensar em Débora, sua esposa e sua filhinha sorridente. O que você fez? Ele havia traído a confiança deles, tendo destruído a paz de sua pequena família com suas próprias mãos apenas por causa de um momento de fraqueza. A culpa era como uma pedra pesando em seu peito. Mas quando pensava em Sônia, não conseguia se arrepender totalmente. Ele se lembrou da fraqueza em seus olhos, da maneira como ela tremia em seus braços. Ele sentiu pena e desejo de proteger aquela mulher. Ele sabia que não era apenas atraído por sua aparência ou status, mas pela alma solitária que estava em sintonia com ele. Mas para onde vai essa relação? Ele era seu funcionário. Ele estava completamente em uma posição fraca. Se ela se arrepender e quiser acabar com tudo, ela pode demiti-lo imediatamente. Se ela quisesse continuar, como seria a vida dele? Ele não é mais o mestre de sua vida. O silêncio do banco de trás o fez sentir medo. É como um julgamento pairando sobre sua cabeça. Ambos queriam dizer algo para quebrar a atmosfera, mas não sabiam por onde começar. Cada palavra neste momento tornou-se sem sentido e supérflua. Eles compartilharam algo muito grande, muito íntimo para voltar a contar histórias sociais normais. Finalmente, os arranha-céus da cidade aparecem à distância. Eles voltaram ao mundo real. O som das buzinas dos carros. O barulho da cidade parecia tirá-los da bolha de silêncio sufocante. Tudo ainda é o mesmo. Mas o coração das pessoas mudou para sempre. O carro parou em frente ao portão da vila familiar e o momento de despedida desajeitada havia chegado. Sônia agarrou apressadamente sua bolsa e disse razoavelmente: "Obrigado." Sobre a viagem. A hesitação no meio da frase denunciou tudo. "É meu dever, senhora", respondeu Hugo. As duas palavras, senhora, enfatizadas como uma forma de se lembrar e também de redesenhar a linha entre elas. Desta vez, ela não esperou que ele abrisse a porta. Ela mesma abriu a porta do carro e desceu. Muito rapidamente foi direto para a casa sem olhar para trás. Hugo também não se demorou um segundo. Ele se afastou imediatamente, como se estivesse fugindo de suas próprias memórias. A porta do carro se fechou, como o fim da viagem, mas uma elipse assombrosa para a história deles. Sônia estava sozinha no meio da grande e fria sala de estar, sentindo o vazio e o peso da culpa vividamente. Quanto a Hugo, enquanto dirigia de volta para casa na estrada familiar, o segredo que ele e ela compartilhavam agora era como um fantasma sentado no banco de trás. Silencioso e assustador. O vínculo criado naquela noite chuvosa agora se tornou uma corrente invisível, ligando o destino de ambos. Nos dias que se seguiram àquela fatídica viagem de negócios, uma regra implícita foi automaticamente seguida por Sônia e Hugo: esconder-se. Na manhã de segunda-feira, Hugo recebeu uma breve mensagem dela. "Estou dirigindo hoje." Ele olhou para o texto na tela. Um sentimento complicado surgiu em seu coração. Um pouco aliviado, mas misturado com uma frustração inexplicável. Ele imediatamente ligou para o escritório administrativo, pedindo uma licença de 3 dias. Alegando que tinha um emprego inesperado em casa. Eles precisam de espaço. Precisam de tempo para retornar ao seu próprio mundo.
para tentar remendar os fragmentos da consciência e acreditar que aquela noite chuvosa é apenas um minuto de fraqueza. Um erro que será apagado pelo tempo. Mas eles estavam errados. A fuga física apenas tornava a obsessão na mente mais intensa e intensa. Durante suas férias de 3 dias, Hugo tenta ser um marido e pai exemplar. Ele passava mais tempo brincando com sua filhinha, levando-a ao parque, comprando brinquedos que ela gostava. Ele tentou conversar mais com sua esposa, Débora, perguntando sobre o trabalho, sobre as ninharias do dia a dia. Ele queria usar suas ações ocupadas e compensatórias para preencher o vazio de culpa em seu coração. Mas é tudo apenas uma capa falsa. Quando ele segurou a filha nos braços, inalando o cheiro de leite perfumado em seus cabelos, a imagem do cabelo macio de Sônia e o cheiro de puro perfume apareceram de repente. Quando se sentou para comer uma refeição aconchegante em família, observando Débora pegar comida para ele, involuntariamente se lembrou do jantar à beira-mar, da luz de velas em seus olhos. Sua vida pacífica, que ele pensava ser tudo, agora de repente se tornou insípida e desconhecida. Ele estava em sua própria casa, mas sua mente vagava para outro lugar. Em um quarto de motel úmido à beira da estrada, Débora, com a sensibilidade de uma esposa, reconheceu sua mudança. Ele ficou mais quieto, muitas vezes desmaiando e às vezes até assustado quando ela o tocou. O que há de errado com os negócios? Ela perguntou preocupada. Ele apenas balançou a cabeça, mentindo que era devido à pressão do trabalho. Ele não se atreveu a olhar sua esposa nos olhos, com medo de que as mentiras e traições em seus olhos fossem vistas por ela. Enquanto isso, em outro mundo, Sônia também está lutando contra seu próprio fantasma. Ela corre para o trabalho freneticamente, criando pressão constante e reuniões para que não haja um único momento livre para pensar. Ela se tornou mais exigente e difícil com os funcionários. Sua assertividade agora é mais fria e implacável. Ela quer usar seu poder e sucesso para reafirmar sua autoestima, para se convencer de que ainda é a diretora forte e inabalável de Sônia. Mas toda vez que a noite chegava, quando ela voltava para a grande mansão, a solidão a cercava. A luxuosa casa com todas as comodidades agora é como uma gaiola de batom frio. Ela caminhou pelo escritório de Duarte, vendo que ele ainda estava absorto em chamadas transcontinentais, seu rosto focado apenas em números. Ela não sentia mais raiva, apenas via um vazio ao extremo. A lembrança do simples quarto de motel, onde o homem a segurava nos braços e a ouvia, tornou-se mais calorosa e desejável do que nunca. Sua evasão falhou completamente, porque a memória não está no espaço, mas está gravada na mente. Sônia não precisava do passeio de Hugo, mas toda vez que entrava no estacionamento da empresa, ela involuntariamente procurava o familiar carro preto. Às vezes ela o via estacionado em um canto, silenciosa e pacientemente, e seu coração se contorcia. Ela ansiava por sentar naquele banco de trás, sentir a paz no silêncio, ver a sombra de suas costas firmes através do espelho retrovisor. Depois de 3 dias de folga, Hugo volta ao trabalho e eles são forçados a se enfrentar. A primeira reunião após o incidente ocorreu no elevador. Havia apenas 2 pessoas. Ambos estavam rígidos e o ar era tão sufocante que você podia ouvir seus batimentos cardíacos. Olá, senhora. Ele falou primeiro, quebrando o silêncio. HMM. Ela apenas respondeu com uma voz seca e depois olhou para a placa de exibição do número do andar. Eles retomaram o jogo de evasão novamente. Ela pediu ao departamento administrativo que organizasse o cronograma de modo a minimizar as viagens. Ele também só cumpre o dever de motorista.
Nada mais, nada menos. Mas o silêncio agora é mais desconfortável do que 1000 palavras. Ele contém constrangimento, desejo reprimido e até mesmo uma reprovação tácita. O desejo neles não é mais apenas físico. É o desejo de retornar ao momento em que eles próprios estão conectados, compreendidos. É um vício na sensação de estar vivo, ser sentido, algo que sua vida atual não pode trazer. E esse vício, quando suprimido ao extremo, explodirá. Esse ponto explosivo veio em uma noite de fim de semana. Duarte tinha uma viagem de negócios inesperada e seu filho estava longe. Sônia permaneceu sozinha na casa grande e chovia lá fora. Gotas de chuva pesadas batiam na porta de vidro, como se batessem em sua própria solidão. Ela abriu uma garrafa de vinho. Sentou-se no sofá e tentou ler um livro. Mas nenhuma palavra conseguiu chegar à sua cabeça. A imagem de Hugo, seu sorriso, seus braços, sua voz se revezavam invadindo sua mente. A nostalgia se torna uma dor tangível. Uma fome na alma. Ela não aguentava mais. Racionalidade, orgulho, medo, estão todos engolfados por um único desejo, vê-lo. Ela pegou o telefone, com as mãos trêmulas. Ela sabia que era um ato louco. Pular no fogo sozinha. Mas o fogo tinha um charme fantasmagórico que prometia aquecer sua alma gelada. Ela discou o número dele e o excluiu novamente. Ela foi para a seção de mensagens. Digitou algumas palavras e depois as excluiu novamente. A luta interior foi intensa. Mas no final, o vício triunfou. Seus dedos deslizam pela tela. Decisivos e imprudentes. Uma breve mensagem foi enviada. Sem saudação, sem explicação. Apenas 3 palavras como uma ordem irresistível: veja-me agora. A mensagem de Sônia veio como um raio no meio da noite tranquila de Hugo. Ele estava sentado assistindo televisão com sua esposa e filhos. Tentando se concentrar no desenho barulhento. Tentando parecer um homem de família. Mas então, o telefone vibra e as 3 palavras curtas, veja-me agora, aparecem na tela. Destruindo todos os seus esforços. Seu coração batia forte em seu peito. A razão gritou para ele apagar a mensagem. Desligar o telefone. Abraçar sua esposa e filhos e esquecer aquela mulher. Mas seu coração e todo o seu corpo o traíram. Uma nostalgia amarga, um desejo intenso que ele tentou enterrar todos esses dias surgiu mais forte do que nunca. Ele se sentiu como um corpo queimado, sabendo que havia um fogo escaldante na frente dele. Mas ele ainda não conseguia resistir à sua atração. Ele se levantou apressadamente, mentindo para sua esposa que havia um assunto na empresa que precisava ser resolvido com urgência. O olhar surpreso e um pouco desconfiado de Débora o fez não ousar olhar direito. Ele apenas pegou apressadamente as chaves do carro e saiu correndo de casa. Como se estivesse fugindo do julgamento de sua própria família. Sentado no carro, suas mãos tremiam e ele respondeu: onde? Alguns segundos depois, um endereço apareceu. Era um pequeno café em um beco antigo, onde ele e ela nunca estiveram. Um lugar discreto o suficiente para que ninguém pudesse reconhecê-los. O café estava vazio. Apenas alguns casais estavam sentados em cantos escondidos. As luzes amarelas fracas e a melodiosa música jazz tornam o espaço ainda mais silencioso e privado. Sônia estava sentada lá, esperando ao lado de uma xícara de chá frio. Ela usava um vestido de seda simples. Não seu traje de poder usual. Seu cabelo estava solto nos ombros e ela parecia macia e um tanto frágil. Quando ela o viu entrar, seus olhos brilharam, uma luz que contém expectativa, alegria e até um pouco de desespero. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela.
O constrangimento dos dias de esconderijo ainda está lá, mas foi ofuscado pela nostalgia. Eles se sentaram em silêncio e se olharam assim por um longo tempo. Seus olhos falando em vez de 10.000 palavras. Eles veem em seus olhos o cansaço da luta. O alívio de finalmente se reunir e, acima de tudo, um desejo que não pode ser escondido. Você está bem? No final, Sônia foi quem falou, com a voz rouca. Essa pergunta não é apenas uma saudação. Contém preocupação, ansiedade e tormento. Ele apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Eu não estou nada bem. Ele respondeu honestamente. Eu também. Ela sussurrou. Isso é o suficiente. Eles não precisam dizer que sentem falta um do outro. Porque essa nostalgia existe em cada respiração. Em cada olhar. Eles sabiam que todas as tentativas de fuga haviam falhado. Depois de um longo silêncio, Sônia continuou, sua voz cheia de determinação. Não podemos falar aqui. Não é uma pergunta. É uma afirmação e também é uma oferta. Eu entendo. Ele sabia o que ela queria. E ele também queria. Ele não tinha mais forças para resistir. Ele acenou com a cabeça novamente. Um consenso não verbal. A decisão foi tomada conscientemente. Não mais devido a circunstâncias como aquela noite chuvosa. Eles escolheram entrar no caminho do pecado por conta própria. Ele a levou para um hotel discreto no centro da cidade. Durante todo o caminho, eles não disseram nada, mas a mão dela veio para a dele. Os dedos se entrelaçaram, como se temessem que, se soltassem, a outra pessoa desapareceria. O hotel é luxuoso, mas sem emoção, projetado para encontros rápidos e anônimos. Quando a porta da sala se fecha, isolando-os do mundo exterior, toda a repressão, toda a barreira desmorona. Ela se virou, e ele correu e a abraçou. Seu abraço não foi terno, mas intenso, quase desesperado. Eles se abraçaram como duas pessoas se afogando em boias salva-vidas, tentando encontrar calor e vida um no outro. O beijo deles também estava cheio de pressa e fome, como se quisessem compensar todos os dias de nostalgia e tormento. Desta vez, sem timidez, constrangimento. Eles pertenciam completamente um ao outro voluntária e conscientemente. Em seus braços, ela se sentia estranhamente em paz. Os fardos, preocupações e solidão em um instante desapareceram. Diga-me que você não é louco. Ela sussurrou em seu peito. Sua voz trêmula. Ele apenas apertou os braços com mais força. Estou aqui, respondeu ele. Uma frase simples. Mas era tudo o que ela precisava ouvir. Eles não veem um ao outro apenas por desejo físico. Eles olham um para o outro em busca de conforto. Para escapar da realidade insípida. Para encontrar a sensação de estar vivo e ansioso. Depois de um momento de paixão, eles se deitaram juntos no escuro, olhando para as luzes da cidade através das grandes janelas. E começaram a conversar. Os confidentes mais profundos. As mágoas que nunca foram reveladas a ninguém. Agora são trazidas por eles para compartilhar uns com os outros. Ela contou a ele sobre o 10º aniversário de casamento. E Duarte lhe deu um contrato lucrativo em vez de um buquê de flores. Ele orgulhosamente se gabou para os amigos sobre suas habilidades empreendedoras. Mas ignorou quando ela comentou sobre uma pintura que amava, dizendo que era a dor de não ser reconhecida, de não ser compreendida como mulher está endurecida em seu coração há muito tempo. Hugo também contou a ela sobre o dia em que teve que vender sua amada câmera profissional para obter um depósito para o apartamento. Sua esposa ficou muito feliz, mas não conseguia entender que naquele dia, uma parte de sua alma havia morrido. Ele desistiu de seus sonhos por responsabilidade. E ninguém entendeu esse sacrifício. Eles dão um ao outro fragmentos de suas almas.
Segredos que seus parceiros nunca podem tocar. Eles se tornam psicoterapeutas um do outro. Almas gêmeas. Tornam-se tudo o que faltou ao casamento. O vínculo entre eles agora é mais do que apenas uma harmonia, mas uma dependência emocional. Eles precisam um do outro para se sentirem completos. Quando já era quase de manhã, eles tiveram que se separar. O rompimento no hotel foi mais doloroso do que os dias de esconderijo. Eles vestem suas roupas novamente. Assumem os papéis da sociedade. Mas ambos sabiam que não eram mais as pessoas de ontem. Eles se tornaram amantes, cúmplices de um doce pecado. Quando ele a levou para mais perto da casa, antes que ela saísse do carro, ela se virou para olhar para ele, com os olhos cheios de apego. Quando nos encontraremos novamente? Essa pergunta é uma afirmação de que esta não será a última. Ele apenas agarrou a mão dela e apertou-a levemente. Quando você precisar. Eles entraram oficialmente em um relacionamento desajeitado. Um caminho sem escapatória. Só podem ir mais fundo na escuridão juntos. O relacionamento desajeitado de Sônia e Hugo entra em uma nova fase. Um período de encontros apressados, de mentiras bem calculadas e de uma doçura que é sempre acompanhada pela amargura da ansiedade. Suas mensagens são codificadas no idioma de trabalho. Reunião extraordinária significa uma reunião em um hotel familiar. Enviar documentos é uma mensagem nostálgica. O carro não é mais um porto seguro, mas apenas um meio de transportá-los para outros abrigos. Quartos de hotel anônimos, onde eles podem temporariamente se desfazer de todos os papéis para serem fiéis a quem são por algumas horas. No início, esses encontros eram como uma droga viciante que os ajudava a escapar da realidade chata. Mas então, a euforia desaparece, dando lugar a um medo permanente. A sensação de andar na corda bamba. A emoção de trair as pessoas mais queridas começou a corroer suas mentes. Um muro de mentiras que eles construíram juntos, por mais sofisticado que fosse, começou a rachar. A primeira rachadura veio do lado de Hugo. Sua vida é simples, com regras, e qualquer mudança é facilmente perceptível. Débora, sua esposa, embora não seja uma mulher perspicaz, tem a sensibilidade de uma esposa que ama o marido de todo o coração. Ela começou a notar coisas incomuns. Ele costuma voltar para casa mais tarde porque seu chefe tem um emprego inesperado. Seu telefone, que ele sempre deixava por perto, agora estava sempre virado para baixo ou no bolso e estava sempre trancado. Ele se assustava toda vez que o telefone tocava ou mandava uma mensagem. Uma noite, enquanto limpava as roupas sujas do marido, Débora se depara com um cheiro estranho, muito suave, mas muito distinto, na gola de sua camisa. Não é um perfume barato, mas um perfume puro, luxuoso e feminino. Seu coração parecia ser estrangulado por alguém. Ela não disse nada, apenas silenciosamente pegou a camisa para lavar. Como uma semente de dúvida que havia sido plantada em seu coração. Poucos dias depois, enquanto limpava o carro do marido, ela encontrou um pequeno grampo de cabelo cravejado de pedras cintilantes, preso sob a abertura do banco lateral. Definitivamente não era dela ou de sua filha. Ela segurou o grampo de cabelo na mão e um arrepio percorreu sua espinha. Ela ainda escolhe permanecer em silêncio. Mas seu silêncio agora não é mais uma confiança, mas uma espera na dor. Para Sônia, o risco é ainda maior. Seu marido, Duarte, é um empresário em sua essência. Ele está interessado em qualquer mudança, mesmo a menor. Em uma tarde de sábado, ela mentiu para o marido que tinha que ir à empresa para acertar alguns contratos urgentes. Em essência, foi um encontro com Hugo.
Eles estavam em um quarto de hotel e, em um momento de fraqueza, ela usou seu cartão de crédito para pagar em vez de dinheiro. Como de costume, naquela noite, quando voltou para casa, Duarte perguntou casualmente: "O projeto no segundo distrito está indo bem hoje em dia?" Vi uma mensagem informando sobre minha transação com cartão de crédito em um hotel ali. Sônia ficou atordoada e o sangue em seu corpo pareceu congelar. Ela teve que usar a improvisação de um líder para inventar uma história lógica. Conheci meu parceiro no saguão do café daquele hotel. Então é conveniente usar o cartão rapidamente. Duarte parecia acreditar, ou fingia acreditar, mas a partir daquele dia, começou a notá-la mais. O clímax do medo foi uma noite, quando ela e Hugo estavam tendo uma breve conversa em seu escritório depois do trabalho. Ambos pensaram que todos tinham ido embora. De repente, eles ouviram a campainha do elevador tocando no corredor, seguida pelos passos familiares de Duarte. Ambos ficaram pálidos. Não havia tempo para escapar. Você se esconde no banheiro lá dentro. Apresse-se, Sônia sussurrou, sua voz em pânico. Hugo entrou apressadamente na pequena sala que dava para o escritório dela. Assim que a maçaneta do escritório começou a se mover, Duarte entrou com um buquê de flores na mão. Eu quero surpreendê-lo. Ele sorriu, mas seu olhar varreu a sala. Por que você não trancou a porta interna? Eu ouço o som de alguém falando. O coração de Sônia parecia saltar de seu peito. Você deve ter ouvido errado. Eu só estou no telefone. Ela tentou manter a compostura, aceitando o buquê e agradecendo ao marido. Os poucos minutos que Duarte passou no escritório chegaram a um século. Dentro da sala de descanso, Hugo prendeu a respiração, a parte de trás da camisa encharcada de suor. Quando Duarte finalmente saiu, os dois deram um suspiro de alívio. Mas o choque psicológico dura para sempre. Tais uivos transformaram seu amor de uma doce fuga em um tenso jogo de azar. A alegria e a paixão iniciais são gradualmente substituídas por fadiga e perplexidade. Suas reuniões não são mais apenas fofinhas, mas também intercaladas com discussões sobre como se esconder, como mentir para que corresponda. Eles ficaram desconfiados e entraram em pânico. Uma chamada perdida de um número desconhecido. Uma pergunta embaraçosa de um parceiro é suficiente para fazê-lo perder o apetite e dormir. O estresse constante afeta negativamente suas vidas e trabalho. Sônia se distraiu. Tomou uma decisão errada durante uma reunião importante. Algo que nunca havia acontecido antes. Hugo estava sempre em estado de insegurança. Ele quase causou um acidente enquanto dirigia porque estava ocupado pensando nas palavras implícitas de sua esposa na noite passada. A casa, que tinha sido um refúgio pacífico, agora se tornara um julgamento silencioso para Hugo. O silêncio de Débora é mais assustador do que a crítica. Uma noite, depois que sua filha dormiu, Débora sentou-se ao lado dele. Sem chorar, sem questionar. Ela apenas olhou para ele, com os olhos cheios de mágoa e disse baixinho: "Irmão, o que há de errado com você ultimamente? Você e meu filho fizeram algo errado? Vejo que você não é mais o irmão dos velhos tempos. Se você não ama mais sua mãe e filhos, apenas diga uma palavra." Suas palavras, sua autocensura eram como 1000 facas perfurando o coração de Hugo. Ele preferia que ela continuasse lutando contra o ciúme e repreendendo-o, do que vê-la sofrer e se torturar assim. Ele percebeu que seu egoísmo e desejo não estavam apenas destruindo a si mesmo, mas também matando a alma da mulher que o acompanhou por tantos anos difíceis. A tempestade de seus corações e de Sônia finalmente não estava mais apenas em seus corações. Começou a se espalhar, causar estragos e ferir as pessoas mais inocentes.
olhando nos olhos lacrimejantes, mas ainda tolerantes, de sua esposa. Hugo sabia que não podia mais afundar nesse caminho. É hora de fazer uma escolha. Não importa o quão doloroso possa ser. Na noite seguinte à conversa com sua esposa, Hugo não conseguiu dormir. Ele ficou deitado em silêncio ao lado de Débora, ouvindo sua respiração constante. Mas sua mente era um campo de batalha caótico. E as palavras gentis, mas dolorosas, de sua esposa perfuraram seu coração mais dolorosamente do que 1000 acusações. Ele olhou para a pequena cama de sua filha, para seu rosto angelical durante o sono. E uma culpa nojenta surgiu em seu peito. Você traiu essas pessoas inocentes que o amam incondicionalmente. Ele estava absorto em encontrar um refúgio para sua alma e depois incendiou sua própria casa. E Sônia, pensando nela, seu coração apertou novamente. Ele a amava. Um amor apaixonado e harmonioso que nunca conhecera. Com ela, ele pode ser ele mesmo. Ser compreendido. Ser querido. Mas esse amor, por mais bonito que seja, é construído sobre as mentiras e a dor dos outros. É uma flor venenosa, brilhante, mas cheia de veneno, que não apenas os mata, mas também contamina tudo ao redor. Ele sabia que eles não podiam continuar por mais tempo. Este caminho não tem destino. Apenas um abismo. Continue, e chegará o dia em que tudo desmoronará. E então a destruição será ainda mais terrível. Você tem que ser o único a acabar com isso, antes que seja tarde demais. Era a única coisa certa que ele poderia fazer por sua família e por ela. A decisão foi tomada em silêncio, tão dolorosa quanto cortar uma parte de seu corpo com as próprias mãos. Na manhã seguinte, quando a cidade ainda estava sonolenta, ele se sentou em sua mesa e escreveu uma breve carta de demissão. Cada palavra carregando o peso de uma despedida. Naquela manhã, ele dirigiu o carro de luxo para a corporação pela última vez. Ele não ligou ou informou Sônia com antecedência. Ele caminhou pelo grande salão, acenado com a cabeça para seus colegas habituais. Mas hoje, ele se sente um estranho. Ele foi direto para o último andar, onde ficava o escritório dela. A secretária de Sônia ficou surpresa ao vê-lo e estava prestes a fazer uma pergunta. Mas talvez sua expressão estranha a tivesse silenciado. Ele ficou na frente da porta de madeira familiar. Respirou fundo e bateu na porta. Entre. A voz de Sônia ecoou de dentro. Ainda tão poderosa e calma como sempre. Ele empurrou a porta e entrou. Sônia ergueu os olhos da pilha de documentos e ficou surpresa ao vê-lo. Por um momento, seus olhos brilharam com um brilho de alegria. Uma surpresa agradável. Talvez ela tenha pensado que era uma visita romântica surpresa. Mas então o sorriso em seus lábios desapareceu quando ela olhou atentamente para o rosto dele. Ela viu em seus olhos não nostalgia ou paixão, mas uma profunda tristeza e uma determinação inabalável. Ele não disse nada. Ele caminhou lentamente até sua grande mesa. A mesa sempre foi um símbolo de distância e poder entre os dois. Ele gentilmente colocou duas coisas na mesa de madeira polida: um envelope branco contendo uma carta de demissão e um molho de chaves do carro. O som metálico da viga principal colidindo com a bancada criou um som seco e frio que ecoou por toda a sala já silenciosa. O tempo parecia ter parado. Eles se entreolharam. Uma conversa não verbal, mais intensa do que qualquer discussão. Sônia olhou para a folha, para o molho de chaves, e depois olhou para ele novamente. Seus olhos estavam cheios de perplexidade. Inacreditável. Ela queria perguntar por quê, mas sua garganta parecia estar bloqueada. Ela sabia a resposta. Sabia que a tensão, os uivos, o medo de ser descoberta, tudo havia chegado ao limite.
Ele olhou para ela. Seus olhos continham tudo. Havia a dor de um homem que teve que desistir de sua amada. Havia o remorso de um traidor e havia um apelo para que ela entendesse sua decisão. Ele está salvando os dois de um colapso inevitável. No final, foi ele quem quebrou o silêncio. Sua voz rouca. Sinto muito. 3 palavras simples que englobam tudo. Desculpe por começar. Desculpe por ter que terminar. Desculpe pela dor que ele sabia que essa decisão causaria a ela. Desculpe por um amor lindo, mas errado, que ele foi forçado a enterrar com as próprias mãos. Uma lágrima que não pôde ser contida finalmente rolou pelo rosto de Sônia. Ela não o limpou, apenas deixou fluir. Ela não chorou, ela não aguentou. No fundo, ela sabia que ele tinha feito a coisa certa. Algo que ela mesma não tinha tido coragem de fazer. Ela apenas acenou com a cabeça levemente. Uma aceitação em extrema dor. Ele olhou para ela uma última vez. Um olhar longo e profundo. Como se quisesse gravar sua imagem para sempre em sua mente. Ele queria se lembrar para sempre da mulher que fez seu coração palpitar. A única que viu seu verdadeiro eu por trás do manto do silêncio. Então ele se virou e se afastou. Decisivamente. Ele não olhou para trás. Porque sabia que se a visse por mais um segundo, não seria capaz de andar. A porta do escritório se fechou atrás dele. E o clique foi suave. Mas como um raio atingindo os ouvidos de Sônia. Esse som marca o fim de tudo. Para o amor desajeitado. Para paixões ardentes. Para doces momentos de consolo. Está tudo acabado. Ela sentou-se imóvel em sua cadeira de poder, olhando para a petição e o conjunto de chaves sobre a mesa. Eles são a única evidência remanescente de uma história de amor, que apenas começou e desapareceu apressadamente. O luxuoso escritório, onde ela detém o direito de matar uma corporação inteira, agora está mais vazio e frio do que nunca. Ela olhou pela janela, olhando para a vasta cidade a seus pés. Ela tinha tudo, mas agora, ela sentia que não tinha nada. Um amor que começa no silêncio e, agora, também termina no silêncio, deixando uma cicatriz que nunca cicatrizará no coração de ambas as pessoas. 3 anos se passaram, um período de tempo que não foi muito longo. Mas o suficiente para que as feridas mais profundas começassem a fechar a boca. Embora às vezes ainda doessem quando o vento voltava ao céu. O fluxo da vida ainda está se afastando. E 2 pessoas que antes compartilhavam o mesmo segredo agora estão à deriva em 2 mundos completamente diferentes. Como se nunca tivesse havido uma interseção. Hugo não era mais motorista. Ele largou o emprego de motorista depois de deixar o grupo de Sônia. Com o dinheiro que economizou, além de um pequeno empréstimo, ele realizou seu sonho inacabado: abrir uma pequena loja de fotografia em um beco tranquilo. Sua vida não está mais associada a carros de luxo e arranha-céus, mas ao cheiro característico de lavagem de fotos, ao piscar das câmeras e aos sorrisos. Momentos felizes dos clientes que ele tem a tarefa de preservar. Sua vida familiar voltou a ser pacífica. Sua mudança, seu cuidado sincero e seus esforços para curar gradualmente apagaram as dúvidas no coração de Débora. Ela voltou como uma esposa gentil que confiava no marido. Sua pequena casa estava fervilhando com as risadas de sua filha. Calorosas e idílicas. Na superfície, ele era um homem que havia encontrado a felicidade. Um homem que fez a escolha certa quando voltou para sua família. Mas só ele sabia, no fundo de sua alma, que havia um canto escondido que ninguém podia tocar. Lá, a imagem de Sônia ainda está intacta, como uma fotografia antiga que nunca se apaga. Nas noites chuvosas, quando toda a família está dormindo,
Ele caminha sozinho até a varanda. Faz uma xícara de chá quente e olha silenciosamente para a chuva. O som da chuva caindo uniformemente é como uma música de fundo para filmes de memória em câmera lenta. Ele se lembrou dela novamente. Lembrou-se de seus olhos inteligentes, mas sempre tristes. Lembrou-se de sua voz enquanto ela recitava uma passagem. Lembrou-se do jeito que ela tremia em seus braços. Ele não se arrepende de sua decisão, mas não consegue parar de se arrepender. Ele havia escolhido a responsabilidade, mas teve que desistir da única mulher que poderia fazer sua alma palpitar. Quanto a Sônia, ela teve ainda mais sucesso do que antes. Ela subiu para a posição mais alta da corporação, tornando-se uma das empresárias mais influentes do mundo dos negócios. Seu nome apareceu nos jornais. Sua imagem é um símbolo de força e sucesso. Mas quanto maior o poder, maior a solidão. Um ano depois que Hugo saiu, ela e Duarte se divorciaram. A separação ocorreu pacificamente, sem um único argumento. Eles simplesmente percebem que seu casamento está morto há muito tempo e estão apenas tentando manter um cadáver sem alma. Seu caso de amor com Hugo, por mais breve e errado que fosse, deu-lhe um gostinho da verdadeira conexão, e tornou impossível para ela continuar a suportar o vazio de seu casamento. Após o divórcio, muitos homens de sucesso a perseguiram. Eles trouxeram seus caros buquês de flores, presentes luxuosos, flerte alado, mas seu coração estava completamente fechado. Ela sorriu educadamente, recusou educadamente, porque sabia que nenhum deles podia ver a alma solitária por trás do exterior chamativo. Ninguém podia ouvi-la em silêncio como ele tinha sido. Ninguém poderia lhe dar uma sensação de segurança absoluta com apenas um punho. Seu coração parecia ter seguido o motorista do passado no dia em que ele colocou as chaves do carro em sua mesa. Às vezes, no caminho para o trabalho com um novo motorista que é jovem e fala bastante. Passando por uma estrada familiar, ela involuntariamente procura por ela. Ela encontrou um carro preto, uma silhueta familiar atrás do volante. Um ato inconsciente e sem esperança. A memória dele não era barulhenta. Estava apenas ardendo como um carvão quente. O suficiente para aquecê-la nas noites solitárias de inverno e o suficiente para queimá-la toda vez que ela acidentalmente a tocasse. E então, em uma noite de fim de semana, choveu novamente, e a chuva do início do verão veio repentina e fortemente. Em 2 lugares diferentes na mesma cidade, 2 pessoas olharam pela janela. No apartamento aconchegante, Hugo ficou parado no batente da porta, segurando uma xícara de chá quente, observando os carros correndo na chuva. Sua esposa e filhos estavam dormindo profundamente, deixando-o enfrentar sua própria mágoa. Em outro lugar, em uma cobertura luxuosa no último andar de um arranha-céu, Sônia estava sozinha, com uma taça de vinho tinto na mão, olhando para a cidade cintilante e fantástica a seus pés. A chuva lavou a cidade e pareceu lavar as cobertas que eles estavam usando. Naquele momento, eles não são mais o homem da família ou a presidente feminina da corporação. Eles eram apenas Hugo e Sônia. 2 almas solitárias lembrando uma fatídica noite chuvosa que mudou suas vidas para sempre. Eles não escolheram ir juntos até o fim da estrada. Ele escolheu dar uma guinada e voltar à responsabilidade. Ela escolheu continuar o caminho da fama. Eles fizeram a coisa certa. Não separaram sua família. Não causaram um escândalo que pudesse arruinar os 2. Mas o preço a pagar por essa escolha certa é um arrependimento que o seguirá pelo resto de suas vidas. Seu amor é como aquela chuva, vindo de repente, intensamente, limpando suas almas. Mas então também deve se dissipar.
devolvendo falsa paz à terra. Era uma cicatriz bonita, mas dolorosa. Uma lembrança que ambos queriam esquecer e apreciavam como um tesouro. Porque, pelo menos, eles tiveram um momento para serem reais. Para serem amados. Para serem eles mesmos nos braços um do outro. E às vezes, na vida, há amores que não são para ir até o fim, mas para nos mudar para sempre. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.